Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas, um público estimado de mais de 500 mil pessoas. A nossa entrevistada de hoje é a secretária de Estado do Esporte, Lazer e Juventude, Cláudia Petuba. Secretária, seja bem-vinda. Obrigada, filho. Prazer imenso poder estar aqui. Já havíamos conversado para estar aqui há um tempo já, mas feliz em podermos bater um papo aqui hoje. Secretária, como você avalia a MP 841? Bom, primeiro é um dos maiores retrocessos da história do esporte brasileiro, né? O Temer pegou todo o esporte de surpresa, porque ninguém esperava a edição dessa medida provisória, que até uma característica do seu governo, que é de executar uma gestão sem qualquer tipo de diálogo com a sociedade, com os setores representativos dela. Nós fomos todos surpreendidos com a edição da medida provisória, que procura dar resposta para um anseio justo da sociedade, que é o caos da segurança pública que nós temos em vários estados. Alagoas tem sido diferente, inclusive é um exemplo positivo, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas a medida provisória, ela repentinamente tirou aproximadamente 500 milhões de reais do esporte brasileiro. Várias entidades nacionais, como é o caso da Confederação Brasileira de Desporto Universitário e do Desporto Escolar, e deixaram de receber os repasses que recebiam, bem como as secretarias estaduais. Para falar um pouco mais para a turma que está em casa, o que é que acontece? Tem o sistema de loteria esportiva federal, que são aqueles jogos da Mega Sena, da Quina, e todas aquelas apostas, um percentual pequeno do bilhete, ele é recortado e é destinado para algumas áreas sociais. Uma delas é o esporte, ou seja, 4,5% de cada bilhete, ele ia para o Ministério do Esporte, que fazia a distribuição. E o Temer acabou com esses repasses. Ele pegou todos os repasses que aconteciam para o esporte, uma parcela do que ia para a cultura, e destinou para a segurança pública. Só que nós compreendemos que... Qual o prejuízo para Alagoas? O prejuízo é de aproximadamente R$1 milhão por ano, porque nós recebemos, não tem um valor preciso, porque o percentual é distribuído de acordo com o número de aposta que acontece no estado. Alagoas recebia uma média de R$80 mil por mês. Já existiam estados, como é o caso de São Paulo e Minas Gerais, que recebiam mais de R$1 milhão por mês. Totalizavam 200 milhões que eram distribuídos para os estados. Nós vamos ter esse prejuízo, que não é a parcela maior do aporte que a gente investe em Alagoas. O governador Renan Filho investe uma parcela bem maior dos recursos próprios do estado no esporte alagoano, mas é um rombo muito grande, principalmente porque ele vem de maneira repentina às margens do processo eleitoral, quando inclusive a legislação eleitoral proíbe que o estado possa fazer o reparo dessa medida, porque nós utilizávamos a medida, o recurso que vinha da loteria para investir no transporte, que a lei ela especifica, inclusive, com o que pode ser gasto. E dentre as possibilidades, nós investimos principalmente no transporte de atletas para competições. Era um investimento que oscilava entre 500 e 700 mil reais por ano, só para viabilizar que atletas alagoanos representassem Alagoas em competições nacionais e internacionais, né, competições oficiais. E a outra parcela era para estimular competições locais, campeonatos alagoanos, regionais, se aconteciam aqui em Alagoas. Como será compensado, secretária, isso? Olha, agora, essa é a dificuldade. Ele veio no momento mais impróprio possível, porque no ano eleitoral, o governo não pode fazer gasto que ele não fazia nos outros anos. Logo, todo o gasto com transporte que nós realizávamos era através desse repasse federal. Como nos outros anos o governo do estado não realizava despesa a partir do orçamento com o transporte para atleta, por exemplo, nós não conseguimos fazer essa alocação agora, porque a legislação, inclusive eleitoral, proíbe esse tipo de remanejamento. E o que é que acontece? Nós vamos ter um grande prejuízo, porque nós tínhamos já a programação do segundo semestre para que vários atletas fossem para campeonatos mundiais. É o caso, nós tínhamos atletas de ginástica rítmica, atleta de triatlon, que ia para a final do Mundial no Ironman, no Havaí, uma série de atletas que nós já vínhamos trabalhando para garantir a participação deles, e infelizmente nós não vamos mais poder contribuir. Isso é um grande prejuízo, porque nós estamos tendo uma crescente dos resultados dos atletas alagoanos. Cada vez mais é maior o número de medalhas, o número de pódios, inclusive vários atletas alagoanos conquistando Bolsa Atleta Federal, e para que isso aconteça ele precisa participar nas competições para pontuar e subir no seu devido ranking, bem como várias competições que nós iríamos realizar vão deixar de acontecer. Para se ter uma ideia, uma entidade nacional que recebeu o repasse era o Comitê Brasileiro de Clubes. Só esse comitê já cancelou 72 competições no próximo semestre, competições
competições nacionais e sem competição é impossível fazer com que o esporte possa promover. E aí retira recurso de uma área que também contribui, né? Coloca recurso numa área importante, que é a segurança pública, mas retira de uma área que contribui de forma muito intensa para a redução da violência também, que é o esporte, né? O esporte, ele não se conclui em si só, né? Só a prática esportiva. Ele tem efeitos sociais, ele transforma. Então, muitos jovens, com certeza, deixam de entrar no mundo das drogas, do crime, através do esporte. Aí você coloca na segurança pública, né? Vai para o aparato repressivo, mas tira lá do preventivo, que é o esporte, né? Exatamente. Nós já temos uma consolidação de uma percepção, inclusive comprovadas por pesquisas, tanto nacionais quanto internacionais, de que para se resolver o problema da segurança pública, não é necessário apenas o investimento na parte da repressão. O resultado mais eficiente para resolvermos o caos da violência é trabalhar com a prevenção. E já é consolidado que um dos instrumentos mais eficientes e baratos, inclusive, para fazer a devida prevenção é o esporte. A ONU, inclusive, num estudo inédito em 2003, colocou que o esporte é considerado um dos principais instrumentos de promoção da paz em todo o mundo. Considerando isso, secretária, permita-me, o Estado de Alagoas investe o suficiente no esporte como esse importante mecanismo de transformação social? O governador Renan Filho vem fazendo um investimento inédito, porque, inclusive, a Secretaria de Estado, a qual hoje eu sou o titular, ela sequer existia. Ou seja, nós não tínhamos um órgão que pudesse ter o esporte como sua prioridade. Um dos primeiros compromissos, promessas que o governador assumiu no processo eleitoral, foi justamente que, se fosse eleito, iria recriar a secretaria. Quando ele cria um órgão que só existiu uma outra vez, na época do Ronaldo Lessa, que quando o ex-presidente Lula criou o Ministério do Esporte pela primeira vez em 2003, ele estimulou que governadores e prefeitos pudessem criar órgãos locais do esporte para poder implementar a política nacional esportiva. Nessa época, o governador Ronaldo Lessa, ele fez um excelente trabalho à época, criou na época o programa Bolsa Atleta, que nós estamos executando hoje, dentre uma série de outros avanços. Mas, infelizmente, quando o ex-governador Teotônio Vilela assumiu, ele extinguiu a secretaria e uma primeira contribuição do governador foi criar um órgão que pudesse ter a prioridade do esporte. É suficiente o investimento? Olha, o esporte nas finanças públicas, a nível nacional e internacional, ele está longe da prioridade. Para se ter uma ideia, o governo federal, do seu orçamento 100%, ele investe 0,02% em esporte. O estado que mais investe em esporte é o estado de São Paulo, que investe 0,1% do seu orçamento. Os governos reproduzem o erro. Logo, exatamente. Porque reconhece que o esporte, como a senhora bem disse, reconhece que o esporte, inclusive através de estudo da ONU, é um excelente, né, instrumento de promoção da paz, inclusive, né, da inclusão, da transformação social. Por que repetir o mesmo erro? Porque os estados não investem mais no esporte, na sua concepção. Primeiro, é importante quebrar uma lógica. Há muito tempo que o poder público, ele gira parte das suas finanças com a dívida pública. A nível nacional, o governo federal, ele pega metade, praticamente, do seu orçamento, vai para a dívida pública e a outra metade divide com todas as áreas. A Previdência Social leva a maior parte, depois vem a saúde, depois vem a segurança, a educação. Logo, primeiro, a gente fica muitas vezes quebrando a cabeça de qual parcela tem mais recurso dentro dos 50%, mas e os outros 50% que vai para a dívida pública e mal se discute sobre isso. Logo, algo importante para se enfrentar. E eu queria destacar a contribuição do senador Renan Calheiros, que ele, através de uma atuação protagonista, ele rediscutiu e criou novos critérios para a dívida dos estados. Isso fez com que Alagoas, que possuía a maior dívida do Nordeste, todos os estados do Nordeste juntos, era a quantidade equivalente apenas à dívida do estado de Alagoas, e o senador Renan Calheiros conseguiu rediscutir a dívida, o que vai gerar, num prazo de aproximadamente 20 anos, um aporte de 7 bilhões de reais para que Alagoas deixasse de pagar a dívida pública para que pudesse fazer investimentos. Medidas como essa são extremamente importantes, porque sobra, ao invés de se pagar recurso com a parte que em tese ia para a burocracia estatal, a gente vai para investimento social. O governador Renan Filho vai fazendo investimentos inéditos em esporte. Agora, é o necessário... O Brasil inteiro ainda está longe de fazer os investimentos necessários para o esporte. E eu digo até mais, não é só o Brasil, é o mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país considerado um país de primeiro mundo e a principal potência econômica hoje. Eles não possuem o Ministério do Esporte para fazer investimento público no esporte norte-americano. Tanto que tem atleta que é classificado para a Olimpíada, que já conseguiu construir uma carreira e é milionário,
como tem outro atleta classificado para a Olimpíada que, se ele não hipotecar a casa, não conseguir vender seu carro, ele não consegue representar o seu país, a sua nação lá o investimento em jogos. No esporte universitário. Exatamente. A lógica do modelo americano, ele é privado e é executado através do esporte universitário. O esporte e o sistema universitário deles é diferente do nosso. Nós temos ensino público gratuito. Lá eles têm a maioria das modalidades de ensino lá são privadas. Se você não possui recurso para conseguir colocar seu filho ou estudar um ensino superior e, consecutivamente, praticar esporte de alto rendimento, você acaba sendo preterido por sua questão financeira, tanto do ensino superior quanto também do esporte. Falando especificamente da sua parte, secretária, qual resumo você faria, chegando, se aproximando, né, desse final de mandato do governador Renan Filho, 4 anos de mandato, qual o resumo você faria da sua parte, os principais avanços, os principais projetos, por favor? Um primeiro que eu destaco é que o esporte, nós estamos trabalhando para consolidar ele como instrumento de inclusão social. Num estado como o nosso, que trabalha para superar os índices negativos a qual nós começamos a gestão, né? Alagoas era o estado mais violento, era um dos estados mais pobres, ainda sendo fortemente mantido por programas federais, como é o caso da Previdência e o caso do Bolsa Família. Nós precisávamos fazer com que o esporte ajudasse a resolver os problemas sociais de Alagoas. Nós procuramos criar programas que pudessem ajudar no desenvolvimento social alagoano. Lançamos um programa chamado Na Base do Esporte. É o primeiro programa social esportivo da história de Alagoas. Nós nunca tivemos um programa sendo desenvolvido de maneira continuada nas comunidades mais vulneráveis. Nós estamos com 11 bairros em processo de expansão para 20. O governador Renan Filho vem fazendo os aportes necessários para que nós possamos ter esporte, aulas gratuitas sendo ministradas nas comunidades. Hoje já são 11 bairros contemplados na nossa capital. Nós vamos fechar o ano com 20 bairros, o que é uma abrangência importante, porque equivale a aproximadamente metade dos bairros de Maceió sendo contemplados. Ele é um programa multigeracional, quer dizer que crianças, adultos e idosos podem estar sendo contempladas. A prioridade são crianças e jovens, porque a missão número 1 do programa é contribuir com a prevenção à criminalidade. Nós já temos muitos depoimentos de crianças que faziam aviãozinho para o tráfico e deixaram de fazer, e ele cumpre um papel educador também, porque o esporte ajuda a formar o cidadão. Nós tínhamos crianças, por exemplo, que não tinham noção de respeito e de hierarquia. Temos depoimentos de mães e de avós que colocam que a criança não tinha qualquer noção de respeito, proferia palavrões contra os avós, não tinha qualquer tipo não respondia a ordens de autoridade, e o papel do educador físico, dos profissionais que são registrados no CREF, ajudaram a educar essas crianças que passaram a ter uma melhor formação social. Logo, a prioridade número 1 é formar cidadão. Essas ações têm efetivamente, Cláudia, chegado à periferia. Eu digo isso porque, segundo o Atlas da Violência, 2018, Alagoas é o estado onde mais se mata negros. Para cada um branco assassinado, 17 mortos são negros. Quer dizer, é o terceiro estado que mais se mata negro, mas que tem essa maior diferença, né, entre a morte de brancos e negros. E principalmente os negros da periferia, né, das periferias pobres. Tem efetivamente chegado essas políticas sociais, porque a gente ainda vive números estarrecedores quando se trata de morte de negros, de pobres aqui em Alagoas. Esses atentados que as pessoas negras sofrem é algo que vem de muito tempo. Nós temos aqui uma referência em Alagoas de resistência, que é Zumbi. Aqui foi o principal quilombo, né, de resistência e luta pela liberdade dos negros da América Latina. Logo, aqui a repressão sempre foi muito grande. Inclusive, o fato da quebra do Xangô. Nós temos vários momentos históricos, né, de outros séculos, inclusive, que a repressão aos negros sempre ela foi muito forte aqui. Isso faz parte do nosso processo histórico, né? Tanto que, recentemente, o ex-reitor da Universidade Estadual, Jairo Campos, promoveu um evento para fazer alusão ao quebra do Xangô. Inclusive, à época, o governo do estado de Alagoas pediu perdão pelos atentados que foi feito aos negros à época. Logo, isso é um fato que não é recente. Falo essa parte histórica para colocar que há alguns séculos a Alagoas faz uma repressão aos negros muito forte. Isso vem sendo modificado. Só que essa alteração não acontece repentinamente, mas programas como Na Base do Esporte ajudam a contribuir. Por quê? O programa só funciona em bairro vulnerável. Hoje, quais
quais são os bairros que o programa funciona? São bairros que nós dialogamos junto com a segurança pública. São os bairros que possuem os índices de criminalidade mais preocupantes. E onde é que o programa funciona? Ele funciona justamente naquela praça ou naquele local público onde era se constatado o maiores índices de ponto de tráfico de droga, de homicídio. Né? Logo, a ideia é que o esporte ajuda, inclusive, a democratizar e fazer com que as pessoas possam retomar o espaço público. Porque antes as praças públicas, elas eram usadas na parte da noite não pelas famílias para um momento de lazer, para uma interação social. Eram utilizados para a prática de atos, né, ilícitos muitas das vezes. E o nosso programa ele só funciona em espaços públicos e nos bairros tidos como de índices vulneráveis de maior preocupação. Agora, só isso resolve? Para resolver o problema é uma série de ações coordenadas, que o governador muito bem lidera isso. Tanto vem surtindo efeito que Alagoas vem sendo um dos estados que mais reduz índice de criminalidade. Nós ainda temos dados preocupantes, mas logo no primeiro ano de gestão do governador Renan Filho, em 2015, Alagoas foi o estado que mais reduziu o índice de criminalidade. Porque o governador muito bem consegue ajustar as ações de prevenção que são desenvolvidas através do esporte, através da cultura. Queria destacar também o trabalho da secretária Melina Freitas, que vem fazendo uma série de ações para valorizar e promover a cultura popular e fazer com que a cultura também tenha esse papel social. É o caso da secretária Esvalda, que faz na Secretaria de Prevenção à Violência. É o caso da Secretaria de Educação, Luciano Barbosa, que, quer dizer, no caso, o Luciano já desincompatibilizou nosso vice-governador, hoje é a Laura. Nós temos uma série de ações coordenadas para trabalhar na prevenção. E tudo isso ajuda o sistema da segurança pública, que faz com que o governador também faça os investimentos necessários. Acho que nós temos investimentos históricos. Há décadas que não se reformava batalhões. Hoje nós, inclusive, essa semana o governador já inaugurou batalhão. Ontem, terça-feira mesmo agora, em Delmiro Gouveia, em Penedo, em uma série de municípios, reformando batalhões, fazendo com que a infraestrutura da segurança pública possa funcionar. Reforma de batalhão, de delegacia, de corporação, de unidade do Corpo de Bombeiro, bem como criando um novo modelo de segurança pública, que é o mais legal, que é o quê? Ter a segurança pública num papel de diálogo. Ele lançou o Ronda no Bairro. Amanhã, inclusive, vai ser lançado no bairro do Centro. Ele faz o quê? Com que a polícia, além de fazer o papel da repressão, ela faça também um trabalho de maior proximidade com as pessoas, de diálogo, e a própria polícia também ajude no papel de prevenção. E o trabalho já vem sendo demonstrado e comprovado com os índices que estão cada vez mais reduzindo e Alagoas retomando o patamar de um estado seguro para se viver. Falando em investimento, mais especificamente na sua pasta, tem sido alvo de críticas, é inegável, a questão do repelé. Uma defasagem que pode estar existindo na questão de conservação do estádio. É o maior templo do futebol alagoano, inevitável, né, que surjam críticas, porque chama realmente a atenção, também um forte instrumento de lazer, inclusive, né, para os alagoanos, além de toda a paixão das torcidas. Eu queria que você explicasse a situação do repelé, Cláudio, para que a gente deixe claro, né? Existe realmente essa defasagem de manutenção, está tudo como deveria estar, qual é a dificuldade? Tá. Primeiro, o repelé é o templo do esporte alagoano, eu diria, não só do futebol, e nós procuramos fazer com que o estádio abrisse suas portas para outras modalidades além do futebol, sem que perdesse a prioridade número 1, que é atender ao futebol profissional. O que é que acontece? Hoje, nós temos no país, o futebol ele é o quê? O futebol ele é privado. Logo, a atuação dele, ele é toda ela desenvolvida nessa perspectiva. O estádio repelé é um espaço público. Logo, a iniciativa privada, que são os clubes de futebol, eles locam o estádio repelé para lá desenvolverem seus eventos privados com fins lucrativos denominados jogos de futebol. O que é que acontece? Nós tivemos muitos e muitos anos de descuido, fazendo com que a devida manutenção não ocorresse. Tanto que, no primeiro mês da nossa gestão, em 2015, né, logo lá em janeiro, dia 9 de janeiro, para ser mais preciso, aconteceu um estrondo num dado setor de arquibancada que fez com que nós ficássemos com o setor interditado de aproximadamente 1 ano e meio. Por causa de uma rachadura que vinha crescendo há mais de 10 anos, ninguém tratava daquela dada rachadura, até que a rachadura consumiu toda a área daquela arquibancada, que eram conhecida como cadeiras especiais, e depois de muitos anos, aquela rachadura ela virou uma fissura, logo ela dilatou. Fez com que nós precisássemos interditar para fazer a devida manutenção. Porque houve uma reforma, salvo engano, em 2010. Nós pensávamos que a reforma também era estrutural. Quando aconteceu esse fato, nós chamamos a empresa, porque estava ainda dentro do prazo do seguro da obra. E a construtora falou que eles não
não fizeram a revisão de nenhum setor de arquibancada. Ou seja, as últimas reformas, elas não foram estruturais, elas pintaram, elas fizeram alterações pontuais. A última, especificamente, foi para adequar o estádio Rei Pelé para a Copa do Mundo. Então, né? Não é uma maquiagem, foi feito coisas que eram necessárias, mas que não eram estruturais. Não eram as principais necessidades do estádio Rei Pelé. Pintura não é maquiagem, pintura é uma necessidade. Agora, o que é mais urgente? Tratar da parte estrutural ou tratar da pintura? Não adianta a gente pintar se o estádio não está com a estrutura em dia, porque ele poderia ter um dano maior. Quando Logo, eu falo não maquiagem, se tratou... Cláudia, é porque se você evidencia que existe um problema estrutural e você não ataca o problema estrutural, vai para a parte mais ornamental, né, que é necessária, mas é estética, a pintura, e deixa a parte estrutural. Por isso o conceito de maquiagem. Mas isso é uma concepção. Mas se passou muitos anos sem se resolver o problema do estádio Rei Pelé. E resolver os problemas do estádio Rei Pelé ele não é barato. Para se ter uma ideia, o placar do estádio Rei Pelé queimou. Porque por mais que nós fizéssemos a manutenção, o estádio Rei Pelé fica localizado geograficamente numa região de forte maresia. Então, por mais que se faça a natural manutenção do espaço, chega um dado momento que é necessário fazer a substituição dos equipamentos. Um novo placar eletrônico custa aproximadamente R$900 mil. Um placar eletrônico é apenas um item do estádio Rei Pelé. Nós temos vários outros itens que totalizam uma cifra de vários milhões de reais. R$900 mil é o que a gente está propondo gastar com a ampliação do programa na base do esporte, que vai atender aproximadamente 3 mil crianças de bairros vulneráveis da nossa capital. Olha só, o paralelo que a gente faz com os itens. Não é que nós não vamos fazer, estamos em andamento com o processo. Vai ser resolvido? Sim, já está inclusive com o processo de licitação em andamento. Agora eu queria fazer destaque para algumas questões. Primeiro, nós procuramos resolver problemas urgentes. Para se ter uma ideia, o estádio Rei Pelé não estava adequado às normas de segurança e incêndio e pânico do país. Para todo começo de temporada, as manchetes dos veículos de comunicação esportiva eram o quê? O estádio Rei Pelé está fechado, vai ser interditado, tem laudo, não tem laudo, porque há anos se arrastava, se empurrava com a barriga a regularização do estádio Rei Pelé. Pela primeira vez, nós elaboramos um projeto e executamos de prevenção de combate a incêndio e pânico. Só para adequar o estádio Rei Pelé às normas nacionais, nós investimos R$1.700.000. Para fazer o conserto da área que eu falei, que era da arquibancada, que compreendia aproximadamente 800 lugares, fazer com que nós pudéssemos fazer o reforço estrutural dela, foram investidos R$872 mil. Ou seja, 2 itens nós gastamos, eu não sou boa de matemática, mas é mais de R$2 milhões o valor gasto nessa área. O que é importante se colocar? Nós começamos a resolver problemas que estavam estocados, sendo empurrados com a barriga. Em 2007, aproximadamente, não me lembro agora o período, uma pessoa caiu do 4º andar. Por quê? Teve um tumulto. E a altura do guarda-corpo, ele não estava na altura legal. Isso fez com que, num dado tumulto, no empurra-empurra, uma pessoa tivesse seu corpo projetado para cair do 4º andar. Essa pessoa sobreviveu, graças a Deus. Mas nós fizemos o quê? Nós fizemos a elevação para a altura regular de todos os guarda-corpos. Lá não tinha sistema de o hidráulico, não tinha para-raio, uma série de coisas. Nós regularizamos esses itens. Logo, em primeiro lugar, qual foi a nossa prioridade? Fazer com que o estádio Rei Pelé pudesse estar mais seguro. E isso nós conseguimos resolver, porque nenhuma outra gestão fez isso. É importante se destacar. O estádio Rei Pelé não atendia às normas legais do nosso país. Isso está resolvido. Um segundo ponto que é importante é de dar uma funcionalidade para ele. Hoje, lá acontecem várias aulas de várias modalidades de maneira gratuita. Inclusive, nós tínhamos obras paradas. É o caso do Cefiri, que é conhecido como academia, o Memorial Rainha Marta. Haviam sido inaugurados pela gestão anterior, mas eles não funcionaram mais que 24 horas, porque as obras não estavam concluídas. Nós fizemos com que as obras que haviam sido entregues, paralisadas, pudessem ser concluídas para que o Rei Pelé funcionasse na sua integralidade. Nós estamos agora também em andamento com uma licitação para transformar o Rei Pelé no complexo esportivo, para lá dentro construir uma piscina semiolímpica, uma quadra poliesportiva e um campo de futebol society e também uma área, um complexo de lutas, que é chamado Dojo. É um investimento que está sendo feito, a obra vai ser executada através da Secretaria da Infraestrutura, a licitação já está em andamento, as obras vão iniciar ainda neste ano e nós procuramos fazer com que o estádio pudesse deixar de estar ocioso. Agora, uma coisa que é muito importante ser colocada, o estádio Rei Pelé, ele é do governo e é indiscutível que a manutenção do estádio Rei Pelé deve ser realizada pelo governo. Só que é importante que
as instituições que organizam eventos com fins lucrativos lá possam arcar com essa responsabilidade. O que acontece hoje? Nós temos os clubes que atuam no Estádio Rei Pelé, mas na prática eles não pagam para poder lá fazerem seus eventos. E eles o jogam governo, de graça no Rei Pelé? Eles apenas pagam uma parcela da despesa do jogo de futebol. Cada jogo de futebol, ele gera uma despesa de aproximadamente R$13 mil. Como que são essas despesas? Precisa ter bombeiro civil, nós temos 32 banheiros no Estádio Rei Pelé, que inclusive estão em reforma hoje, os 32 clubes banheiros. Não pagam nesses 13 mil? Eles pagam R$5 mil. Eles pagam diretamente as despesas, né? R$5 mil para os jogos tidos como os que não são clássicos, e os jogos que são clássicos pagam a despesa de R$10 mil. Ou seja, na prática, é como se eu não tenho filho ainda, eu sei que você tem filhos, é como se você fosse fazer a festa da sua filha, do seu filho, num salão de festas, você pagaria a despesa de metade da festa da sua filha e deixaria o resto da despesa do buffet, a animação, a decoração para o dono do salão de festa pagar. O que é que acontece? Nós fizemos um ajuste. Quando nós assumimos a gestão, o valor pago era de R$1.000 para o amistoso e R$2.000 os jogos oficial. Com esse valor, a gente não aluga nenhum auditório para 200 lugares aqui na nossa capital. E qual foi o problema? Isso foi praticado durante muitos anos. E o que é que acontece? Cada jogo gera um desgaste. Porque cada jogo tem... O que é que acontece? O gramado precisa de manutenção. Cada jogo, naturalmente, o movimento dos 22 jogadores, a tração física da trava das chuteiras no gramado faz com que naturalmente surjam buracos. Todo pós-jogos nós temos o quê? 4 pessoas que integram a equipe dos gramadeiros. Eles cumprem 40 horas de jornada semanal. Trabalham todos os dias, os 2 horários apenas da manutenção do gramado. Todo pós-jogo, o que acontece? Acontece o plantio manual desses buracos. É feito um tratamento especial. Logo, nós gastamos dezenas de milhares de reais para o gramado. Ou seja, cada jogo naturalmente gera um desgaste do gramado. Cada jogo, nós já tivemos caso de... Os clubes precisam efetivamente pagar ao menos os custos. Utilizam o espaço, arrecadam, ganham dinheiro com isso, precisam pagar os custos, porque senão é a sociedade, a população, né, os impostos que estão pagando para uma entidade privada promover um evento, arrecadar dinheiro, não é? Exatamente. Aí isso é uma questão que nós colocamos, porque além do governo ter que fazer a devida manutenção, nós temos que fazer uma série de reparos e de investimentos que são aproximadamente R$400 mil por jogo, que nós temos que cobrir com as despesas do evento. E qual é a questão? São itens obrigatórios. Quando nós assumimos a gestão, não possuía sistema de vídeo monitoramento. E é um item obrigatório, que a polícia exige para que se possa fazer o devido monitoramento. Hoje, em cada jogo, funcionam 60 câmeras. Nós colocamos para funcionar não só um sistema de vídeo monitoramento como um dos mais eficientes, bastante elogiado pelo sistema de segurança. Faz com que nós possamos ter a identificação de qualquer tipo de infrator lá. Quando nós assumimos também, havia sido inaugurado o juizado torcedor dentro do Estádio Rei Pelé, que é um item obrigatório do Estatuto Torcedor, e ele não funcionava. Quando nós assumimos, nós colocamos para funcionar o juizado torcedor, cedemos espaço para lá ser instalado uma delegacia itinerante da Polícia Civil, e qualquer pessoa que comete qualquer tipo de infração dentro do jogo, ele já sai de lá sentenciado, porque lá tem hoje um sistema de segurança para fazer com que o Estádio Rei Pelé possa ser palco de futebol, de paz e de respeito, e darmos o devido reparo e tratamento para as pessoas que acabam se transvestindo dentro das torcidas organizadas e, na verdade, não vão para lá promover o futebol, mas promover atos de violência, como nós tivemos já vários atos, mas, graças a Deus, o trabalho conjunto do Tribunal de Justiça, da Federação Alagoana, do Ministério Público, do Governo de Alagoas, que montou esse sistema, né, o Governo de Alagoas garantindo, através da Secretaria, as câmeras, o espaço para que essa estrutura toda possa funcionar, fazendo com que lá possa ser um ambiente mais seguro. Porque quando está mais seguro, mais pessoas se sentem encorajadas a ir para o estádio. Né, exatamente. Para ir. Eu vou fazer uma pergunta, Cláudia, peço a você que responda somente após o intervalo, por favor. Há cerca de 2 anos, eu acho que esses últimos 2 anos da gestão Renan Filho, vez por outra, parte da imprensa, né, noticiava uma possível saída sua da selagem. Você acredita em perseguição? A gente volta já. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa,
Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, estamos de volta. Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais e mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Uma realização do jornal Folha de Alagoas, um público de mais de 500 mil de pessoas. A nossa entrevistada de hoje é a secretária de Estado do Esporte, Lazer e Juventude, Cláudia Petuba. Cláudia, deixamos uma pergunta no intervalo, vou refazê-la, gostaria que você respondesse. Há cerca de 2 anos que, vez ou outra, nós ouvimos, né, na imprensa, em parte da imprensa, uma possível saída sua. Como é que você vê isso? Você acha que durante esse tempo houve algum tipo de perseguição à sua pessoa? Bom, primeiro, esse tipo de especulação, ela faz parte da política e não acontece só com o meu nome, nem só em Alagoas, nem só no Brasil. Faz parte do jogo político e muitas vezes até das próprias forças políticas que compõem um dado governo, que muitas vezes acabam ficando insatisfeitas com a sua acomodação e procuram, digamos assim, ter uma série de espaços. Eu acredito que para todo o trabalho e dedicação que se é desenvolvida, não há margem para perseguição. Agora, naturalmente, quando eu fui indicada, convidada pelo governador Renan Filho, indicada para assumir a secretaria que ele havia acabado de criar, né? Foi em 2015. Quando eu entrei no governo, inclusive, eu não fui nomeada como secretária, né? Eu fui nomeada como secretária adjunta, porque a secretaria não existia ainda. Ela foi criada apenas no dia 31 de março de 2015, né? E eu tomei posse como secretária, efetivamente, apenas de 1º de abril. Um dia conhecido como o dia da mentira, mas uma verdade para se contradizer, não é, esse dito popular. Mas eu acredito que eu fui indicada faz parte do jogo político. Faz parte, assim, eu fui indicada a assumir o cargo com 26 anos de idade, uma mulher. É a primeira vez que uma mulher assumiu a pasta responsável pelo esporte alagoano, que é um universo predominantemente masculino. Obviamente, muitas pessoas se acharam, talvez, mais capazes para o momento para estar assumindo o lugar e procuraram estar plantando muitas coisas e estar estimulando. Inclusive, já tive conversas com pessoas, né, que chegaram a confessar que haviam estimulado e propagado algumas informações para que fosse produzido na mídia, para que chegasse a um dado objetivo político. Só que faz parte da minha formação política, primeiramente, ter como foco os objetivos que nós queremos atingir, né? Nós não procuramos nos dispersar no meio do caminho com as tentativas de distração. Isso muitas vezes são táticas que são utilizadas para tentar se distrair, se desestabilizar, mas a minha formação no movimento estudantil acho que me ajudou muito a ter uma visão tranquila, serena com essas questões e compreender que tudo isso, já que estamos falando do esporte, faz parte do jogo. Quem não tiver disposição ou estômago para lidar com essas questões, que não tope, que não aceite assumir nenhum cargo público. Falando em política, no cenário agora nacional, como você avalia a pré-candidatura da Manuela Dávila, né, do PCdoB, partido ao qual a senhora é filiada, e em Alagoas, quando o PCdoB tentará o protagonismo político, concorrendo, por exemplo, a um cargo do Executivo? Bom, primeiro, o Partido Comunista do Brasil está muito entusiasmado como um todo, a nível nacional, com a candidatura da Manuela, inclusive, a pré-candidatura, exatamente. É a primeira vez que a gente consegue ter, desde o período da redemocratização, o lançamento de uma pré-candidatura. Ela foi lançada no final do ano passado e isso se deu a uma necessidade que nós visualizamos do cenário político brasileiro estar muito carente de boas candidaturas e de bons projetos. Nós tínhamos
diversas candidaturas, mas muitas candidaturas mais preocupadas com pautas muito específicas ou com alguns setores corporativos, ou seja, que se pretende defender apenas uma dada categoria ou dados interesses. Nós avaliamos, quando decidimos isso, eu estava na reunião que nós aprovamos essa pré-candidatura, de que colocar o nome da Manuela Dávila seria muito importante, dentre vários outros nomes de muita qualidade que o partido possui, para que nós pudéssemos contribuir com o debate político a nível nacional. Está convocada a nossa convenção nacional para o dia 1º de agosto em Brasília, que é quando nós vamos estar aprovando. Isso é muito importante porque o nosso partido, ele não é da nossa tradição atuar dissociado de campo, de frente de grupo. Logo, qual é a nossa prioridade? Nossa prioridade não é apenas fazer com que nós ocupemos espaços, é fazer com que as nossas ideias elas estejam representadas nos espaços de poder, para que a população possa ser contemplada com as ações sociais a quais nós defendemos que o Estado deve ter. Isso faz com que a nossa prioridade é que nós possamos ter grupos, frentes democráticas, progressistas, com viés desenvolvimentistas. Isso faz com que, em primeiro lugar, o que está é a defesa de projetos avançados para a sociedade. Se o PCdoB tiver um nome para contribuir com esse projeto, obviamente é muito mais satisfatório para o partido, mas a nossa prioridade e prerrogativa número 1 não é essa. Nós temos alguns partidos que habitualmente eles fazem questão de lançar candidaturas todas as eleições, mesmo sem ter viabilidade, porque parte até muitas vezes de uma certa arrogância política de achar que só ele possui condição de estar representando. E muitos partidos, algumas vezes, se isolam nisso. Ora, se um partido se isola no processo de discussão com outros partidos, como é que esse partido se propõe, pela via democrática, a fazer um governo com viés democrático, se sequer consegue dialogar e compor na política com outras frentes partidárias e campos políticos? Logo, o diálogo e a relação política ela é muito importante, porque é uma demonstração, inclusive, de abertura para o diálogo. Como é que um partido não se propõe a compor uma frente, Isso quer dizer que ele não tem diálogo. Logo, nossa prioridade é fazer com que o povo alagoano possa estar sendo bem representado por suas ideias, seus anseios e suas necessidades em frentes, Estando ela sendo encabeçada por uma filiação do nosso partido ou não. Nossa preocupação número 1 sempre é que o melhor seja aprovado nas urnas para o povo. E em Alagoas, o protagonismo político, quando o PCdoB tentará, por exemplo, um cargo a executivo? Olha, nossa prioridade, como coloquei agora há pouco, é de que nós tenhamos uma Alagoa justa, uma Alagoa desenvolvida. Nós sempre partimos da análise concreta, da realidade concreta. Isso faz com que o quê? Nós nos posicionamos de acordo com o que nós analisamos do que é a melhor resposta para aquele dado momento. Quando o PCdoB avaliar que ele possui, dentro dos seus quadros de filiado, que nós possuímos muitos, desde quadros bastante experimentados que estão nas fileiras do PCdoB há 40 anos, atuando de maneira ininterrupta, como quadros que sempre estão no processo de filiação. Neste ano, nós temos hoje 2 pré-candidatos a deputado federal, temos 10 pré-candidatos a deputado estadual, e isso faz com que, alguns deles, inclusive, são processo do fruto das filiações mais recentes. Lideranças de diversos perfis, índios, lideranças populares, intelectuais, professores. Logo, esse lançamento dessas pré-candidaturas que nós apresentamos para a sociedade, na nossa opinião, também exerce um protagonismo, porque acredito que nós vamos ter o único partido que vai ter uma mulher índia, uma cacique, que vai ser candidata a uma das vagas de Assembleia Legislativa. Nós temos professor do ensino superior público, temos professores do ensino básico privado, nós temos lideranças populares. Quando é que uma liderança, nós temos o Robinho das Grotas, por exemplo, é um dos nossos pré-candidatos, ele vai concorrer à Câmara Federal. Quais são os partidos? Em quantas eleições nós vemos uma liderança de uma grota de Maceió sendo candidato a um posto? Isso também é exercer protagonismo, na nossa opinião, é fazer com que pessoas e segmentos da sociedade que geralmente foram, na tradição,
das outras eleições foram marginalizados, porque qual é o perfil tradicional das candidaturas? São de pessoas que representam um poder econômico. Aqui em Alagoas, especialmente, pela característica da influência do setor sucroalcooleiro, eram candidaturas de homens maduros, na casa dos seus 40, 50 anos de idade, que representavam esses interesses. Esse é o perfil das candidaturas. E a transmissão do poder de pai para filho, né? É outra característica aqui de Alagoas, talvez do Brasil, Alagoas ainda mais. O pré-candidato, Cláudia, ao governo de Alagoas, pelo PSOL, o Basile, disse em entrevista aqui que partidos como o PCdoB e PT deveriam estar juntos na candidatura dele. Contudo, resolveram ingressar, né, e marchar com o governo Renan Filho. Ele acreditava nessa possibilidade por serem partidos mais voltados ao campo da esquerda. Como você avalia essa análise? Primeiro, eu acho que isso não condiz com a prática, porque nem ele, nem nenhuma outro dirigente do PSOL nos procurou nos últimos anos para qualquer tipo de diálogo. Então, esse tipo de questionamento, até de crítica e insatisfação, ela não transparece sinceridade porque ela não condiz com os atos práticos. Hoje eu estou como um vice-presidente estadual do PCdoB, mas estava como presidente desde 2013 e eu não lembro de ter, se nós não fomos procurados nenhuma vez pelo PSOL, né, nem por essa pré-candidatura. Logo, nós partimos da premissa da política do diálogo. Como é que se pretende fazer uma dada aliança por telepatia? Né? Isso pressupõe diálogo. Isso é uma característica básica da política. Primeiro, nós temos hoje uma aliança programática, não é, com o PMDB, que algumas pessoas, inclusive, falam que nós somos aliados históricos e isso não é verdade. O PCdoB teve uma aliança com o PMDB há uns 20 anos, passou boa parte da década de 90, do início dos anos 2000, em campos afastados. Nós voltamos a atuar no mesmo campo agora mais recentemente. E isso coloca que nós temos uma visão semelhante para as respostas dos problemas que nós temos detectados hoje em Alagoas. Nós compreendemos que o governador Renan Filho, e nossa aliança não é apenas em torno do nome do governador Renan Filho, quando nós procuramos dialogar o PCdoB dar um apoio para uma candidatura do PMDB, nós discutimos sobre projetos, né? Quais eram os problemas que nós diagnosticávamos em Alagoas, quais eram as respostas que eram propostas serem dadas. E se, através de uma série de debates, de conversas e de diálogos, nós percebemos uma afinidade de concepções e de opiniões. Logo, nós partimos da premissa das propostas que são apresentadas. Nós não nos aliamos a pessoas, nós nos aliamos às ideias que são apresentadas para o processo eleitoral. E nós chegamos hoje, 4 anos depois da decisão que nós tomamos em apoiar a candidatura do PMDB, de que nós fizemos a decisão correta. Porque nós não só temos vários números para estar mostrando a evolução social e econômica de Alagoas, como ela pode ser vista nas centenas de obras em que Alagoas, inclusive, foi transformada num canteiro de obras, e obras que procuram dar respostas a demandas sociais. Aqui em Maceió, por exemplo, o programa Vida Nova nas Grotas é um programa que vai concorrer a prêmio da ONU Internacional, em que nós conseguimos, através de obras, levar dignidade, levar cidadania para as pessoas. Vejam só, nós temos Maceió, que é a principal cidade do estado, porque é a capital natural, é o centro político e administrativo do nosso estado. E nós tínhamos aqui em Maceió as denominadas grotas, que eram as regiões que concentravam, hoje, aproximadamente quase 300 mil pessoas, e que são os locais que concentravam as piores realidades sociais. Nós completamos 200 anos de Alagoas. As grotas existem já há muitos anos e nenhum gestor se preocupou, nem mesmo os que passaram pela prefeitura da capital, em resolver os problemas dessas comunidades. E o governador Renan Filho concebeu o projeto Vida Nova nas Grotas para que não apenas através de obras de mobilidade e de infraestrutura pudesse se levar dignidade para as pessoas que eram mais excluídas
pelo poder público da nossa capital. Logo, nós, através de exemplos como esse, de implantação de uma educação revolucionária, porque Alagoas era um dos únicos estados que não possuía uma escola em tempo integral. E 4 anos depois, nós já temos aproximadamente 50 escolas no regime de tempo integral. Nós tínhamos aproximadamente 30 ginásios cobertos, construídos, né, na rede educacional de ensino. Hoje já são mais de 70. Nós vamos concluir o mandato construindo mais ginásios da história de Alagoas. E eu acredito que essas demonstrações do quanto Alagoas vem avançando no viés, principalmente social e também no econômico, mostra que o projeto a qual nós decidimos endossar no processo eleitoral de 2014 foi o caminho mais acertado, e eu não tenho dúvida que hoje continua sendo o melhor projeto para defender as coisas que o povo alagoano mais precisa. Ok, Cláudia. Nós temos um quadro chamado Curte ou Não Curte. Seguindo a tendência, né, das redes sociais, da internet, a gente apresenta uma imagem para o entrevistado, entrevistada, e pede que ele diga se curte ou não curte e faça um breve comentário, se assim entender, ok? Ok, ele vai aparecer na televisão? Vai aparecer, então sim. Eu tenho que botar Vamos logo para a primeira imagem. Calma que eu tenho que colocar o meu óculos aqui primeiro, porque senão eu não enxergo. Pronto. Primeira imagem. Fim do imposto sindical, curte ou não curte? Não curto, isso é um grande retrocesso para a atuação dos trabalhadores do nosso país. Próxima imagem. O alagoano Aldo Rebelo. Curto. Quadro histórico do PCdoB que recentemente deixou o partido. Curto 1000%. Além de as qualidades dele não eram apenas porque ele era afiliado ao PCdoB. O Aldo Rebelo é um grande alagoano, brasileiro, um humanista, e independente do partido ao qual ele esteja, tenho minha grande admiração. Próxima imagem. Federações esportivas. Curto porque são instrumentos muito importantes para garantir o avanço das diversas modalidades esportivas, porque o esporte ele é privado, e quem é que gere o esporte? As federações. Federações fortes, com atuação democrática, fazem com que o esporte avance de maneira destacada. Próxima imagem. Ciro Gomes, pré-candidato à presidência. Curto, é um dos poucos nomes que nós temos apresentados na corrida presidencial, que não só representam a garra do nordestino, mas um viés programático mais popular. Tive a oportunidade já de ouvir suas ideias, principalmente do viés econômico, e curto indiscutivelmente. Próxima imagem. Um político local, pré-candidato ao Senado, deputado Rodrigo Cunha. Somos conterrâneos, inclusive, de Arapiraca. Alguns não sabem, mas a mãe dele, a doutora Ceci Cunha, foi quem fez o parto da minha irmã. Interessante. Logo vinha ao mundo, né, através das mãos da doutora Ceci Cunha. E o Rodrigo, nós atuamos em campos políticos distintos, mas embora tenhamos algumas opiniões políticas distintas, ele é uma grande pessoa, né, e sem dúvida tem um grande caráter. Cláudia, Acabou? Estamos chegando ao final do nosso programa. Acabou o Curte e Não Curte. Dizer que foi um prazer recebê-la aqui. Reiterar o convite para que numa próxima oportunidade você possa estar novamente aqui, para que a gente tenha esse diálogo franco, aberto, né? Você como uma pessoa pública, uma secretária de Estado, eu tenho reiteradamente dito que é importante que personalidades públicas que dialoguem com a sociedade, que prestem conta, né? Preste contas do seu trabalho, né? Para a sociedade, como pessoa pública. Então agradeço e deixo um espaço para que você faça suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer o espaço e a oportunidade. Já havíamos conversado em outros momentos sobre o papel que o Folha na TV vem tendo, né? Um projeto bastante visionário que procura debater diversos assuntos importantes. Fico muito feliz em poder estar participando, né? Respondi muitas coisas aqui hoje, estou presente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Logo, qualquer outra pergunta ou interação que se tenha interesse, estamos aí abertos para poder continuar o diálogo aí com a sociedade, além do programa, e desde já estou aberta para voltar novamente e participar de outros debates. Será um grande prazer. Obrigado, secretária. Agradeço a você pela audiência, espero que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.